Então vamos começar aqui. Primeiro motivo da gente ter aberto essa live, né? Que a gente conquistou aí um marco dentro do mercado, que foi a venda de 5 milhões de ienes. Não é, professor Hiroshi? Assim, né? Eu lembro que 5 milhões de ienes aí parece que não, mas é bem expressivo até entre vendedores japoneses, né? Então, Exatamente, a gente exatamente. já. O ano passado foram 5 milhões, né? O ano Sim. retrasado foi um pouquinho menos, foi 2 milhões só. Aham. E esse ano aqui a gente já tá beirando já os 800 mil quase, né? Então, E estamos nem mantendo a começou, média. e nem começou o ano ainda, né? Estamos em fevereiro. Isso, né? Então, Ok. E a marca também, temos outra marca que batemos o recorde, não é, professor Hiroshi? assim, A de 1.000 negociações, né? isso, e mil produtos negociados, né? Então, algo. É, Inclusive, até dos cursos que eu já fiz em japonês, hoje eu já tenho, assim, a gente já tem resultados aí superiores aí até as pessoas, até entre japoneses aí a gente já começa a ter um pouquinho de destaque aí, né? destaque, realmente. Isso, né? Exatamente. Então, essas duas marcas alcançadas aí realmente é algo para se comemorar e compartilhar toda essa trajetória que nos fez chegar até aqui hoje e já ter um projeto estruturado do tamanho que está sendo o projeto do Mercari. Porque Assim, a né? princípio, né, professor Hiroshi, quando começou o projeto do Mercari, era para ser algo de renda extra, né, para ajudar as pessoas a começarem a investir e ter ajuda ali de ter uma rendinha extra para começar os investimentos, né? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Isso. É que assim, a trajetória do mercado começou porque muita gente se queixava de não ter capital para investir, né? Para as pessoas Sim, que não conhecem a gente é uma sim. escola, uma plataforma que ensina investimentos aqui no Japão e a gente tem como princípio para você ser um investidor, você não precisar ter grandes fortunas, né? Fazer grandes Sim. aportes de capital, né? Então, a ideia era simplesmente era você fazer ou gerar uma renda extra e gerar capital para começar a fazer os investimentos, né? E eu, em paralelo a isso, também comecei um outro projeto que eu faria independência financeira somente com renda extra, né? Uhum. É um outro projeto aí que a gente tem, né? E Sim. aí eu fui começando, fui entendendo como é que funciona, né? Comecei como todo mundo, vendo no YouTube, assistindo, depois como eu entendo um pouco de japonês, eu fui procurar um pouquinho mais de informação. Tive aí alguns professores aí que foram importantes aí nessa trajetória, né? Uhum. E sempre procurando aí tentar adaptar aí para o pessoal, né? Para os estrangeiros aí, pessoal que não fala japonês tão bem, né? Por isso que me chamou tanta Sim. atenção a plataforma do Mercari, porque ela praticamente é um lugar onde se você não tem nenhum time comercial, você consegue ter sucesso. Se Uhum. você não sabe bem pouco japonês ou só sabe algumas frases básicas, assim você também consegue ter uma negociação, né? E quase Sim. todas as barreiras que a gente tem aqui do idioma, a gente consegue transpor com certa facilidade, né? Aí Com certeza. conforme comecei como todo mundo, vendendo as coisas que tinha em casa Sim. e depois conforme a gente vai vendendo, a gente vai comprando mais coisas, vai aprendendo, né? Uhum. Eu acredito que muito dessa marca veio porque como a gente sempre quis tentar ajudar todas as pessoas, né? De maneira geral, por exemplo, então a gente sabe que vai ter gente que vai ter mais afinidade com o eletrônico, vai ter gente que vai ser mais afinidade com vestuário, vários itens. Então, praticamente aí pode dizer que minha loja negocia de tudo, de chocolate até iPad, literalmente. Né? Então, Realmente. roupa Realmente. nova, roupa usada, roupa barata, roupa cara, Mas creme, é verdade. É mais sapato. variado do que Depato. Tem mais, mais mercadoria na sua loja do Então que. vamos fazer um paralelo assim, né? Se É, eu tô mais, por exemplo, eu tô mais pra um, sei lá, mais pra um Rakuten Shouken do que pra um Shimamura, né? é Porque, verdade. né, em função das coisas que vende, da variedade que vende, né?
Sim, sim. O que é bom, né, é que sempre tá vendendo coisas. Praticamente todo Uhum. dia a gente vende 3 4 5 itens aí. A gente costuma vender, né? Então, Sim. então basicamente E, seria e isso. os produtos que você começou a vender em casa, quais que foram os primeiros produtos, professor Hiroshi? Ah, era coisa que tava jogado mesmo, tá? Era Exemplo. tipo. Era roteador, era coisa. Ah, Era impressora, era bateria, mais essas coisas. Eu sempre. É que assim, eram as coisas que tinha, né? sim. Eram as coisas que tinha. E Aham. a gente tem aquele bloqueio, né? Porque sempre a gente acha que aquilo que a gente tem é mais valioso porque é nosso, né? Mas Sim, nem sempre é assim, né? E, verdade. Só porque a e aí gente usou então, e aquilo ali. aí a gente tem a primeira barreira, né? Que é Aham. tentar se adaptar aos japoneses, né? Que não adianta ter. É igual mortadela, né? Por exemplo, a gente adora mortadela, mas tipo, o japonês não sabe nem sequer o que é. Então, Sim, sim. tem essas questões, né? Mas Se basicamente adaptar ao é mercado é isso. importantíssimo. Aí eu fui testando várias Uhum. coisas, né? Fui testando, por exemplo, comprava online, até em função do tempo, né? Eu fazia Sim. muita coisa online no começo, comprava em leilão, comprava essas coisas. Mas depois eu fui vendo que comprar online ia atender muito poucas pessoas, né? Porque não é todo mundo que Uhum. tem essa estrutura para fazer compra online, né? Sim. E aí eu fui adaptando, né? Hoje, basicamente, depois de todas essas transformações aí, pode-se dizer que eu acabo fazendo mais compras em lojas físicas, né? Lojas aí Sim. que deve ter na próxima residência de todo mundo do que literalmente Uhum. pela internet, né? Mesmo Entendi. sendo mais cômodo para mim fazer as coisas pela internet, né? Então, Sim. seria E, isso. e o motivo de escolher o Mercari, professor Hiroshi? Porque tem tantas plataformas hoje em dia. Qual que foi o motivo de ter escolhido o Mercari para começar esse projeto? Bom, Mercari é porque é a primeira, né? Por exemplo, em Uhum. comparação, hoje você tem aí somente três, basicamente, plataformas grandes, né? Seria Sim, o Mercari, isso, o Urakuma e, isso. e do Yahoo, E, né? e Amazon também, né? Não, mas Mas é que assim, por exemplo, para renda extra, eu não aconselho a Amazon. sim, A Amazon, eu acho seria que mais para negócio mesmo, né? isso, é um nível mais profissional, vai exigir mais Uhum. japonês, né? Tem outras coisas, tá? E para Sim. começar, a maioria acaba começando dentro no mercado mesmo, né? E se a gente Uhum. for comparar entre essas três, o Urakuma, o. Como chama do. Tem o PayPay também, não tem o do Não, PayPay? não é do PayPay, é do Yahoo. Ah, no Yahoo, né? É do Yahoo Uhum. Auction e ele tem o Yahoo também, né? Então, dentre essas três, o Mercari é o que tem mais volume de negócio, né? Eu também Sim, tenho em outros lugares, eu tenho no Urakuma, né? Que é do Rakuten. Só que para cada 50 itens que eu vendo no Mercari, eu vendo um item no Urakuma, né? Então, a proporção é muito, muito grande, né? sim. Então, já Visualizações, né? Tudo isso, é. né? Visualizações, usuários também, né? O São mais de Mercari, 40 milhões, né? Que isso, 40 eles milhões de mercado. oficialmente, né? Que eles divulgam falando que são usuários ativos, né? Fora aquelas pessoas que só têm a conta Isso, e não utilizam, né? Só isso, viram. né? Então, esse Uhum. foi um dos principais motivos, né? Uma porque eu vi que é uma plataforma também amigável, né? Por exemplo, Sim, porque o que eu é vi, fácil. assim, a grande dificuldade das pessoas, por exemplo, do estrangeiro é o que? É fazer a postagem, não a postagem, é fazer o envio, né? Uhum. Ah, Porque sim, você isso é tem importante. que preencher o Hagak, você tem que Sim, saber. Você tem que primeiro pedir o Hagak, qual Hagak pedir, depois você tem que, né, saber sim, como escrever o endereço das pessoas, como escrever sim. o. Né? E no Mercari ele tem um mecanismo onde você não precisa escrever o endereço É. nenhum, né? Isso daí eu acho bem Eu prático, né? achei genial o que eles fizeram com essa coisa do QR Code Claro. junto com o correio, porque através de um adesivinho desse tamanho, você com seu próprio celular consegue enviar para a pessoa Ah, sem a necessidade de ninguém, né?
Legal, bem lembrar. Assim, né? É lógico, né? Existem restrições de tamanho, né? Sim, Mas, por exemplo, quando você leva no Combine, por exemplo, querendo ou não, você tem que falar com precisa. uma pessoa, você tem que interagir com alguém, né? Agora, quando você Sim, vai direto num posto do correio pelo QR Code, você não precisa falar com ninguém, né? Você não precisa exato. nem. Pode ir até de madrugada e não tem problema, Sim, né? Então, eu acho é isso muito fácil, uma né? das Prático. comodidades, né? Isso é uma vantagem muito grande no mercado. E outra também é que não precisa de muito capital, né? Na verdade, não precisa de nenhum capital, né? Para É, começar. na verdade Porque não, para você começar não. você não se paga para se inscrever, não paga para postar, não paga para divulgarem o seu serviço ali, né? Uhum. Você só paga tudo quando a venda for efetuada. Então vai ser daquele valor ali que você ia receber já, né? Já é Assim, da parte do lucro. Então, a princípio, capital inicial não precisa, né? né? Princípio não, se você, por exemplo, começar com umas coisas que você tem em casa e tudo mais, Sim, e souber como fazer a procura, né? Souber como os itens para procurar e tudo mais, né? Os produtos para vender, não tem problema nenhum, dá para começar com bem pouco capital, né? E é bem é. escalável, né? Sim, com certeza. Por exemplo, quando a gente compara aí esse tipo de negócio com outros tipos de negócio, por exemplo, você precisa ver que qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar investir em estrutura, né? Por exemplo, se você vai fazer, sei lá, cachorro quente, você precisa ter o carrinho, Sim, você precisa ter o estoque, você precisa ter vários outros itens, né? E no mercado não, né? Por isso que ele é a maior plataforma de negociação entre pessoas físicas, né? Entre sim. pessoas comuns, na verdade, né? Para mim é uma das grandes vantagens, né? E o tempo também, né? Por exemplo, hoje Uhum. trabalhar de casa, né? Por exemplo, Sim, é porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é renda extra, outra coisa é um modelo de negócio, né? Então é. a gente conseguiu desenvolver esses dois projetos hoje, né? Tanto para quem quer só gerar uma renda extra, como para quem quer levar a sério, né? Quer montar modelos de negócios mais estruturados, né? Então, Sim, verdade. Vou contar então um pouquinho da minha experiência, porque a sua igual foi bem legal. porque é assim, o professor Hiroshi já mora aqui no Japão, já tem toda a estrutura, tinha impressora para vender, tinha as coisas caras aí para vender, e eu tinha acabado de chegar do Brasil, só tinha minhas roupas, não Que tinha nem nem podia vender, cama né? de. Não, não podia, porque aí eu não ia ter roupa para trabalhar. Aí, o que que aconteceu? Eu fui e falei assim: cheguei pro Chatiô, né? Cheguei falei assim: posso fazer uma limpeza aqui no escritório e ver o que, que tem para vender? E comecei a pedir para as pessoas conhecidas, assim, aqui dos meus amigos, para estar me entregando o que eu ia vender no Mercari, né? E comecei a pedir. Aí, aqui no escritório, eu encontrei um relógio, sabe aqueles de cartão? De Aqueles que relógio de de ponto. bate cartão? É isso, relógio de ponto. A gente não tava mais usando, né? Aí eu falei assim, já que vai pro lixo mesmo, né? Porque já era de anos aqui, tava parado, tava até manchado. Eu falei, vou postar, vamos ver o que que vai dar. Mostra aí, professor Hiroshi, qual que foi o resultado dessa venda desse relógio aqui que eu encontrei. Olha só, gente, uma coisa que ia pro Bacana, lixo, né? uma coisa que ia pro lixo, a gente conseguiu aí vender por 11.999. Bacana, né? Ó, o Antônio falando que lembra desse relógio. Olha, entrou mais gente. Ai, gente, eu nem vi aqui. Fabi, boa noite. Obrigada pela presença. O Leonardo pessoal que tiver Nagano. perguntas aí pode fazer, aí a gente vai parar um tempinho, né, pra explicar as perguntas pra vocês, tá? Sim, Vanessa, boa noite. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Então, só para terminar essa parte aqui do relógio, foi uma surpresa, porque a princípio, quando eu vi e pesquisei ele novo, ele custava mais ou menos aí 24 mil, né? Novo. Então eu falei, vamos colocar um valor aí mais ou menos razoável, um pouquinho menos abaixo da metade do preço e vamos ver, porque ia ficar parado mesmo.
E aí a surpresa, quando vendeu até rápido, menos de Assim, um né? mês. É mais a Foi questão bem de rápido. fazer a procura, né? De se Sim, posicionar bem, sim, né? Porque não adianta você querer vender por 24 mil, né? E sim. ficar parado, né? É, Então, aí é isso. também não foi, Sendo que mas tá essa foi uma surpresa. muito fora do valor que é negociado, né? Então, Sim. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei para reinvestir em coisas que eu ia precisar aqui no escritório. Aí eu comprei uma bateria aqui para câmera para fazer as gravações, as filmagens, e aí já foi um dinheiro bem utilizado. Bom, sobre a pergunta aqui da Vanessa, né, da jaqueta e da blusa, como calcular o frete? Professor Hiroshi, como depende é que... muito do tamanho da jaqueta, volume, né? Sim, Se existem, existem várias formas, algumas formas de estar enviando, né? Então, ela, dependendo do. Pode começar de 220 até, eu acredito, 800 ienes, mais ou menos. É esse o valor do cálculo que você tem que fazer. Depende muito da jaqueta. do tamanho, né? Se Isso. conseguir entrar dentro de uma caixa de 60 centímetros, Ela fica aí 750, né? isso fica 750. Então aí o bom do mercado é isso, né? O frete é fixo, então dá para já se E calcular o valor de acordo com o tamanho da caixa, do volume. olha que legal. Além do frete ser fixo, ele é mais barato se você mandar do que se você mandasse pelo correio convencional, né? Por Sim, causa da parceria que existe com o Kureneko e com o correio. E você não precisa escrever nada em Nihongo. Então, quer dizer, já é uma baita vantagem, né? Você não precisa escrever endereço de cliente. Na verdade, você nem sabe para quem você está quem enviando. comprou. Exato. Isso, né? Só que assim, existem algumas técnicas aí. Como chama? Ah, Vanessa. Então, Vanessa, existem algumas técnicas de envio que a gente vai estar. Aí já fica o convite, né? A gente vai estar ensinando as Sim. pessoas aí no dia do curso que realmente as técnicas de envios é onde você consegue praticamente dobrar É, o o lucro que lucro. você tem, né? Isso é Então, verdade. esse foi um Tem dos alguns fatores aí bem segredinhos. importante. Isso, aí tem alguns segredos aí, né? Que a gente passa aí, vai passar para vocês aí, quem quiser fazer o curso, tá? Então, seria basicamente isso, né? É isso aí. Vamos lá. Tem mais pergunta aí? Bom, tem. Precisa de cobutos para poder vender? O Guilherme está perguntando aqui, professor. É assim, depende muito. Para você fazer renda extra, no início você não precisa de kobuts, tá? Uhum. Mas conforme você vai tendo lucro, conforme você vai vendendo as coisas, é bom você tirar o Cobus. Cobus, para quem não sabe, é licença de antiquário, tá? Então, seria bem interessante que as pessoas tirassem. Por que isso? Porque para você vender coisas novas, você não precisa dessa licença. Mas para vender Uhum. coisas usadas, essa licença é necessária, tá? Então, a partir do momento que você queira levar a sério, vire negócio mesmo, você queira ganhar 100 mil, 200, 300 mil todos os meses, vendendo produtos usados, é altamente aconselhado que você tire essa licença, tá? Uhum. Mas para a pessoa vender o que ela tem em casa, o que é Assim, dela, são coisas basicamente. diferentes, né? Isso Uhum. também são coisas diferentes. Por exemplo, como você vende aquilo que é seu de uso próprio, você não precisa de licença e você também não precisa nem de declarar. Sim, Você só precisa declarar a partir do momento que você faz isso como um negócio, como fonte de renda constante, né? sim. É como negócio de comprar coisas usadas para poder revender, né? Isso, produtos, lembrando mais uma vez, produtos novos não precisa de cobutos, tá? Eu sei que muita gente aí acaba fazendo, acaba tendo renda e tudo mais, mas a gente, enquanto escola, né, a gente tem que ensinar aquilo que é correto e aquilo que é Com certo, né? certeza. O Leonardo falou aqui que vende também coisas pelo Mercari, que tive que enviar pelo Coroneco. Seria interessante explorar outras funções da plataforma. É, Assim, mas aí porque. depende Sim. muito do nicho que você trabalha, né? Uhum. O legal é que cada tipo de produto tem
uma dica diferente de envio, Sim. tá? Hoje eu já cheguei num patamar, por exemplo, onde eu consigo enviar vários itens assim de forma bem mais barata, bem mais em conta. É lógico que consegue, você precisa ter um conhecimento de japonês, mas Sim. é possível, porque eu já vejo como um negócio sustentável, né? Com certeza. Não, sabe o que fiquei mais surpresa? Quando eu vi como você enviava tênis. Eu dei muita risada porque o professor Hiroshi envia tênis no envelope. Ah, sim, sim, sim. Como E eu fazer já uma tô coisa testando dessa? já tô testando outras estratégias também, tá bem interessante. É que muda um pouco o foco, Que né? chega, né? É que hoje, por Que chega exemplo, na casa do consumidor. o ano passado, mais ou menos, eu acredito que deve ter vendido uns 350 pares de tênis, mais ou menos, tá? Então, é algo bem interessante, né? É bem expressivo, né? Praticamente foi 20% de todo o volume de venda foi calça, né? É um produto que é bem vendido, né? Uhum. Principalmente os de marca que os japoneses gomam. Assim, né? Porque não adianta, por exemplo, ou você cai num nicho muito específico, por exemplo, Sim. ou você vende para todo mundo, né? E Uhum. quando você eu já conheci algumas pessoas que era muito nichado, né? Ele Sim. era especialista numa única coisa. Só que o que acontecia? Tem épocas que não vende. Uhum. Então você não consegue ter uma renda constante disso, né? Sim. Então, geralmente quem quer ter uma renda estável, quem tem uma renda constante, tem que adotar estratégias diferentes, né? Infelizmente é uma realidade. Por isso que eu vendo coisas que eu nem sei. Eu vendo cosmético, tipo, né? No começo eu tinha vergonha de ficar olhando as roupas de mulher e tudo mais. Hoje em dia Uhum. eu vejo que tem muita gente fazendo e Encontro o professor Hiroshi na loja. é até engraçado. Outro dia encontrei um cara da fábrica, né? Aí eu tava olhando umas Sim. roupas assim, né? Aí Os o cara. vestidos, né, O professor? cara deve ter pensado assim, caramba, né? Coitado, deve estar passando a necessidade pervertida, assim, né? Aí, né, Ai, Aí gente. depois eu fiquei pensando, né? Porque, por exemplo, eu fiz 20, 30 mil ienes de lucro daquela loja, por exemplo, em uma hora. Eu Uhum. fiquei pensando, Sim, caramba, né? sim. A pessoa era meu colega de fábrica, ela pra ter esse resultado, ela dá 2 dias da vida dela na fábrica, por exemplo. É. Eu fiquei lá agachado, olhando roupa usada, por exemplo, e fiz 20, 30 mil ienes, por exemplo. Né? Então, Uhum. vai muito do gosto, né? Não é do gosto, Não, né? mas Vai, no final, é o princípio. ninguém vai pagar essas contas. Sim, né? Então a Não, gente mas meio que. o que eu achei interessante assim, ó, é o gerenciamento das coisas, né? Por exemplo, às vezes Sim, tem gente que você fica lá. A gente já fez isso, né, Pri? A gente fica lá 30 sim, minutos na sim, loja e fez 10, sim. 15, 20 mil ienes de lucro, por exemplo. Foi, Gente, não é foi. venda, é lucro, tá? É lucro. É É. lucro, né? Então, Só que tem gente que, por exemplo, prefere ficar 14, 15 horas dentro da fábrica para ter o mesmo resultado. Né? Então, Exato. às vezes Ó, é mais divertido. o chat aqui tá bombando. Tá Vamos lá. bombando? Opa, Tá cheio de perguntas aqui também. vamos lá. Guilherme, ele perguntou aqui, qual seria o valor necessário para poder fazer a declaração? Acima de quantos mil é necessário para fazer a declaração de 200 mil ienes. 200 mil ienes? Isso é mensal, professor Hiroshi? Não, anual. Anual. Acima de Isso. 200 mil de lucro Lucro anual anual, tá? Por exemplo, não já adianta é. nada. Por exemplo, se você vendeu 1 milhão e ganhou 199 mil naquele ano, você não precisa declarar, Sim, tá? de janeiro a dezembro, né? Isso, de janeiro e dezembro, no ano Isso aí. fiscal. Leonardo também falou aqui que revendia peças e acessórios de carro. Muito Assim, aí bom. não tem jeito, aí é volumes É. grandes mesmo, né? Aí tem que saber um Sim. pouquinho de japonês, porque chega uma hora que assim, até 160 centímetros de medidas ele encaixa dentro da postagem do mercado. Tudo que superar esse Uhum. tamanho tem que procurar outras formas de envio, tá? É mais tranquilo. Ó, é isso aí. O Cláudio também aqui está perguntando, né? Comprar produtos da China para vender no Mercari que não são originais dá problema? Dá problema, isso é proibido, tá? É uma das proibições Isso, da tem que tomar muito plataforma. cuidado quando compra coisas da China, tá? Por exemplo, tudo que você vende no mercado, você tem responsabilidade sobre isso, tá? Se no mercado é assim, imagina no Amazon, né? Que é bem mais Sim. pesado as coisas. Então tem que tomar cuidado, porque, por exemplo,
A China pode ser barato, mas tem muito problema com defeito. Então, e você não pode vender nem cópias, nem falsificações. Sim. Tanto que, às vezes, a gente acha nos usados, assim, roupas, assim, tipo... que você vê que é falsificado e eles estão vendendo barato, né? Então, a gente... por exemplo, se a gente comprar sem saber, é uma coisa, né? Mas você comprar consciente que é falsificado e de qualidade duvidosa, eu não aconselho. Porque você vai acabar se queimando na plataforma, tá? Então, não é aconselhável, tá? Além de falsificação ser crime, né? Então, né, Isso, gente, né? é toda uma questão de ética, E não né? vale a pena, tá? Sou bem Com sincero. certeza. Não vale a pena porque toda vez que você vende, toda vez que você consegue achar um produto original a um bom valor, é quase certeza é uma garantia de lucro. Eu não faço essa modalidade, né, que chama-se brando rim. Eu faço muito pouco porque eu acho que não é viável para a maioria das pessoas ainda, né? Mas eu tenho sim um projeto de que todo mês eu compro lá 50, 60 mil ienes de roupa de marca para ver como produzir melhores anúncios, né? Para sempre estar evoluindo. Sim. Mas O Silvio até, voltando um pouco da história que a gente estava comentando de não ter vergonha de ir nos usados e ficar vendo roupa de mulher e tal, tudo no Brasil é normal, né? O pessoal lá faz de normal. tudo. O Leonardo aqui, ele falou, né, que tem medo de comprar os itens e encalhar. Como é que você lida com isso, Hiroshi? Comprar muitos itens e ficar parado porque passou a época, Então, porque... é o time, né? Você tem que você tem que saber fazer a pesquisa bem do produto, tá? Tem muita. Na verdade, assim, eu paguei um curso caríssimo onde o cara ensinava só como faz isso. Eu paguei 100 mil num curso onde a pessoa ensinava só como você procura itens para vender. Sim. E eu acho que foi um dos cursos, foi um dia de curso e foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Porque você consegue aprender muita coisa. Você sabe o tempo de comprar, você sabe a quantidade para comprar. Como é que fala, né? Em português fala, você consegue encontrar itens que geram escassez, né? Aquela coisa que realmente é bem... É lógico, você vai errar, não tenha dúvida que vai se errar. Mas se você conseguir diminuir aí em 70, 80% o seu erro, é melhor. E toda vez que você compra um produto que ele tem certa procura, desde que ele esteja em bom estado, não é um estoque ruim, né? Uma hora ele vai vender, né? Que essa também é o grande problema do pessoal que compra da China, né? Porque para compensar você tem que comprar em grande quantidade. Só que se você errou o time da compra, já era, você ficou com o estoque parado. Então, por isso, mais um motivo também que eu, por enquanto, não vejo necessidade de fazer essa estratégia de comprar importar itens da China para vender. Para mim, não faz sentido, por exemplo, eu fazer isso, sendo que eu vou no Donki aqui perto de casa, eu consigo, por exemplo, eu fazendo isso, eu consigo tirar um salário de fábrica, por exemplo, em 1 ou 2 horas, por exemplo. Então, vai muito de cada um, né? Mas eu conheço pessoas, assim, que fazem Mercari, japoneses, que ganham mais de 1 milhão de ienes por mês. Só que a dedicação deles é 100%, né? Eu não tenho esse tempo. Já teve algum produto que você comprou e levou prejuízo nele? Claro, vários produtos. Sério mesmo? Vários produtos. Mas por que você teve que vender com prejuízo? Porque se porque tá assim... em estoque, talvez, dependendo da época, consegue vender. Então, é porque assim, por exemplo, tem que entender o seguinte, né? Na verdade, foi o timing que foi errado. Por quê? Vamos pensar assim, foi esses dias, inclusive, foi um aparelho celular. O aparelho celular, ele custava 75 mil, né? Quando eu comprei ele era high-end, né? Ele era de última geração. E só que eu consegui campanha de pontos. Então eu paguei cerca de 45 mil por ele. Sim. Né? Então eu falei, bom, vou vender por uns 60, vai dar uns 10, 15 mil, tranquilo. E é uma venda rápida, né? Sim. Só que o que aconteceu? Na semana seguinte, teve uma campanha da marca. Então o preço foi de 75, ele caiu para 59. Então se eu vendesse por 59, praticamente eu perderia 1.000 ienes, por exemplo. Então meio que eu engoli aí 2.000 ienes e mandei embora. Para não ficar com o estoque parado. Não ficar com o estoque parado. Depois foi até interessante porque eu acabei comprando ele mesmo por 30 mil.
Sim. né? Porque entrou outras campanhas e eu tenho acesso a outros sites e tudo mais. Então, e no final eu negociei 6 aparelhos, por exemplo. Então, na média dos 6 aparelhos, ele Deu, ainda deu um lucro de 7, 8 mil por aparelho. E aham, itens que vende muito rápido, a gente não tem que ter uma intenção assim muito de fazer muito lucro para não ficar com o estoque parado, né? Porque toda vez que sim, você fica com o estoque parado, você perde outra oportunidade. Por isso que às vezes eu sim, prefiro sim, vender com prejuízo do que ficar sim. segurando o dinheiro, né? Exato. Então, Tem outra pergunta aqui do Guilherme. Ele falou, disclaimer, funciona mesmo ou você, vendedor, pode ser prejudicado? Geralmente usado muito em produto junk. por exemplo, é assim, no Mercari, disclaimer acho que é Noritan, eu acho, né? Eu não sei direito. Né? É porque assim, quando é junk, você tem que vender como junk, Sim. tá? Você tem que vender que não tá usado, né? Tipo, tanto que, inclusive, até quando você vai comprar, você tem que ter essas informações, tá? Eu compro coisas junk no Yahoo, só que Uhum. como eu tenho algum conhecimento, eu acabo fazendo as manutenções. Quer ver, ó? Deixa eu até mostrar pra vocês. Esse produto aqui, ó. Esse aqui foi um computador, né? Um game PC, por exemplo, né? Eu comprei ele Janko. Eu paguei cerca de 5 mil ienes nele. O que que eu fiz? Eu limpei, eu testei as peças, eu coloquei um SSD, eu coloquei uma placa de vídeo e vendi ele por 35 mil. Mas eu vendi assim, ele tá funcionando, eu testei ele, né? Deixei ele alguns dias ligado, vendi ele. Sim. Produto usado, né? Com funcionamento, né, do Sakakuni ok, né, que fala, né, Sim. funcionando. E geralmente é assim, eu troco algumas peças, faço uma revisão e vendo. Por quê? Tem que Uhum. entender o seguinte, que Janko necessariamente é um produto que não funciona e que o usado ou a pessoa não quer ter o trabalho de arrumar, Uhum. tá? Então são coisas diferentes. Então tem Janko e Janko. Da mesma forma que teve itens, computadores que eu comprei Janko e vendi como Janko. Sim. Né? Então ele não ligava. Ele não ligava, eu Uhum. tirei foto das peças e tudo mais. E falou assim: ó, vendido no estado que está, né? Como Janko. Sim. Então aí sim não tem muito problema. Tá? Sim. Até porque a gente procura especificar tudo, né? Quanto mais Isso. especificado, mais fotos tiver, menos vai ser a pessoa ali que ela vai ter motivo Principalmente para para produtos reclamar. usados, né? Por isso que produto novo Exatamente. é bem mais fácil, tá? É, Produtos novos são bem mais fáceis, por quê? Porque ele vai ter algum tipo de garantia. sim. Tá? Inclusive, esse é um dos temas lá que eu adoto no curso, né? Tem uma parte inteira que explica só sobre produtos novos, produtos usados e venda em loja, compra em loja física e compra em loja virtual, tá? Então tem uma série de uma parte muito importante. Então Sim, sim. tudo isso Verdade. são coisas importantes, né? O Silvio também comentou aqui, só ganhar não é negócio, tem que fazer sale também, verdade. Mouse Porque que às vem vezes você para bem, queima, né? realmente. Às vezes você queima algo de 10 mil para por exemplo, às vezes você comprou, pagou 10 mil no negócio. Às vezes você é obrigado a vender por 9, só que aqueles 9 você compra 5 peças de 2 que vão te dar muito mais dinheiro, entendeu? Então você tem que estar com Uhum. capital, não pode ficar com capital preso, né? Sim, sim. E aqui o Eduardo também, que ele é um dos alunos da plataforma e também faz Mercari, ele colocou, né? Eu sempre coloco o preço mais caro porque as pessoas ficam pedindo desconto. Assim, Isso é normal. algo normal do Mercari, Normal, né? normal. E isso é o que faz o mercado fazer sucesso. Por quê? Porque, e outra, né? Isso cria um hábito também, porque todo mundo esquece, todo mundo fala de mercado só para comprar. Não, só para vender. Mas mercado também é uma ótima ferramenta de compra, tá? Sim. Então, da mesma forma que pedem desconto para você, quando você vai comprar alguma coisa, você pede desconto também. Eu vejo isso como algo natural, né? Fabinho aqui, ele comenta qual vai ser o valor do curso do dia 25. A gente está aí com o valor promocional, somente dessa vez, de 32 mil ienes. O curso completo do básico ao avançado, que a Isso, e gente vai estar tem ensinando aí aí. tem a cereja do bolo também, né? Isso aí a gente deixa para o final da live. Tá ok. Mas é só para o pessoal estar ciente também que Isso, o nosso curso já semana que vem. Então vamos lá. Ok, o Guilherme beleza. está se despedindo, que ele tem que ir atender o último cliente do dia. Gambatê, Guilherme, muito obrigada pela Boa participação. sorte. Silvio, isso que é negócio. Muito obrigada, Silvio. Raíssa mandou um coraçãozinho. Bom, por enquanto as perguntas e os comentários foram esses. E a gente vai
vai dar aqui continuidade na parte dos lucros, né, professor Hiroshi? Como Ah, esse tá. computador aí, né, você já falou que comprou ele por 5, conseguiu vender por 35. Isso, deu 20 e poucos mil de lucro, né? Mas aí você tem que ter um conhecimento, né? Você precisa É, saber arrumar as coisas. Que é diferente de sim. produto novo, que você só vai lá, compra, faz um anúncio e revende, né? Sim, sim. Ah, e essa parte aí das maquiagens foi uma técnica que a gente fez em conjunto. O professor Hiroshi, ele tinha uma campanha que se ele convidasse alguém para se cadastrar num aplicativo, ganhava 1.000 ienes, né, professor Hiroshi? É, na Então, você verdade é assim, explicou né? como é A gente sempre fica bolando jeitos, né? De É, como fazer dinheiro do zero, como criar sim, dinheiro, né? Como criar coisas que não existem, né? E aí pois é. a Pri quis fazer ser minha cobaia, quis fazer experiência, e aí foi bem E deu bom, interessante, né? E né? deu bom, porque a Deu estratégia que a muito bom, gente na verdade. A estratégia que a gente usou foi o seguinte: ganhei um cupom de 1.000 ienes, eu fui atrás de uma promoção que estava já com 50% de desconto, que era 2.000, né? No caso Isso. dessas sombras, das maquiagens. Elas custavam 2.000, estava com 50% de desconto, aí eu apliquei o cupom de 1.000 ienes e praticamente saiu de graça para mim. Praticamente não, né? Foi de graça, ganhei Foi de duas graça. sombras, em vez de utilizar, coloquei no mercado para vender e ganhei aí 2.000 ienes, vamos Isso. supor, falando do nada, né? Isso, Porque não criou teve dinheiro. trabalho absolutamente nenhum. É algo que era virtual, um cupom que eu poderia usar limitado, né? Somente ali dentro da plataforma, eu consegui aí dobrar o valor, né? É, esse é um mecanismo bem interessante aqui, que aqui tem no Japão, tem nos Estados Unidos também, né? Então, Sim, se utilizar você pontos conseguir campanha. isso, se você conseguir usar ele com sabedoria, né? Inclusive, Uhum. né, falando em pontos, né, o ano passado eu ganhei 1 milhão de ienes em pontos no Rakuten, né? Então, quer dizer que, Que né? Professor Hiroshi é VIP com cartão Rakuten. Então a gente sabe, e sabendo É conseguir. acionista também? É acionista também da Não, Rakuten. não, porque tá dando muito prejuízo. O Rakuten Mobile É. tá dando muito prejuízo pro Rakuten. Ah, Essas torres então. 5G são muito caras. Uhum. O legal é que, assim, se a gente parar pra pensar, por exemplo, se você pegar esse dinheiro, esses 1.700 aí, 1.600 que sobrou, e Sim. comprasse outros itens, e assim você fosse fazendo a Sim, sim, multiplicação dos sim, pães, sim, sim. que Foi isso que eu começou do fiz. nada. É isso. Sim, foi Né? isso que eu fiz. Utilizei o lucro para comprar outro produto e outro, e fui fazendo aí a bolinha de neve. Então, quer dizer, por isso que eu falo que é algo que as pessoas, todo mundo pode fazer, né? Desde que Sim, tenha o conhecimento, né? Desde que saibam como utilizar, né? Inclusive, né, aqui no Japão tem gente que só vive disso praticamente, sim, né? Então, bem interessante, né? Então foi bem legal que foi um projeto que praticamente criou 4, 5 mil ienes do zero, do absoluto do zero, né? nada, né? Do nada, do Isso, zero. né? Mas é claro, né, com o conhecimento e os estudos, né? Porque também vendeu rápido, justamente porque é uma marca conhecida pelos japoneses e muito utilizada pelas japonesas, né? Isso, então também tem Então, esse tem esse conceito tipo, também, né? sim, Você de precisa saber o saber. produto, né? Por isso que o cara cobra tão caro só pra ensinar como é que procura as coisas, né? Porque esse daí que é o segredo do negócio, né? Sim, Literalmente, né? exatamente. Outro produto, professor Hiroshi, Vamos lá que teve então. aí, que deu bom, Ah, aqui deu bom? que deu Normal. bom. Esse aqui deu. Esses, é que assim, produtos usados, tá? O lucro é ilimitado, tá, gente? Essa jaqueta aqui de couro, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu paguei algo em torno de. Eu acho que foi 1.000 ienes e vendi por 8 mil. 700, Uhum. 800% de lucro, né? Então, Sim, essa aqui também, normal, paguei 1.000, vendi por 6. Tipo, é que são itens que todo mundo pode adquirir, né? Esse sim, aqui foi bem mais complicado, né? Esse aqui deu 30 mil ienes de lucro, tá? Tudo bem que foi 100 mil. E esse aqui foi aquilo que eu chamo de oportunidade. sim. Na verdade, não é Essa história nem é oportunidade. interessante. É um Uhum, outro conceito, chama-se oferta e procura, né? Esse aqui foi uhum. comprado em 2000. 2000? Não, no ano passado foi comprado, acho que no começo do ano passado, onde Sim, estava tendo o boom da mineração. mineração, né? Dos bitcoins, lembra que o bitcoin é Sim, absurdo? Então, isso aqui é uma placa de vídeo que o pessoal usa para minerar bitcoin. sim.
Então era algo que estava vendendo muito caro. Sim. E não tinha no mercado para vender. Né? O negócio era tão engraçado que você só conseguia achar em estoque em algumas lojas físicas, né? Então, isso aqui eu lembro que eu moro em Hiroshima. Eu fui até Osaka, fui lá comprar essas placas de vídeo. Eu lembro que eu passei em 2 lojas, em 3 lojas, eu comprei 4 placas de vídeo e me geraram praticamente 120 mil ienes de lucro. O mais interessante é que essa aqui, ela nem voltou para casa. Foi rápido, né? Ela foi vendida enquanto eu tava em viagem, porque assim, produtos que tem muita, que estão com muita hype, né, muita procura, geralmente assim que eu compro, eu já posto para vender, e geralmente é muito rápido. E foi o caso daquele vídeo que a gente postou na nossa página, que a gente colocou os valores lá de lucro em 5 minutos. Aí as pessoas acham, não, mas só lucra quando vende. E vendeu, né? Antes de chegar no caixa, Sim, já foi claro. feita a postagem. Uhum. E Muito antes de rápido. pagar, já Sim. estava vendido. É basicamente isso que acontece quando você sabe, Normal. quando você tem o conhecimento de Do comprar o que produto comprar. certo, né? Isso. Exato. Do que Esse é o comprar. segredo, né? E também, lógico, também tem uma outra coisa que eu vou ensinar para vocês, que é o segredo do algoritmo do mercado, Do que eu fiz um mercado. estudo do algoritmo. Então, basicamente, a gente vai aprender como ter renda de forma, né? Então, isso Sim. aqui é bem interessante. Aqui, o computador, esse aqui também, tá? Apple também é uma das marcas que mais vendem. Só que esse aqui já é um pouquinho mais difícil, tá? Esse tipo de mercadoria é um pouquinho mais difícil porque você tem que ter acesso a muitas ofertas. Então, Sim. por exemplo, ele foi vendido por 80 mil e eu paguei 46, 47 mil mais ou Nossa. menos, né? Então, 40 mil em um produto só, né? isso. Esse aqui eu comprei online, tá? Essa foto nem é original do produto. Essa foto foi uma foto que veio do anúncio, né? Eu Uhum. postei e ele, antes dele ser entregue para mim, ele demorou 3 dias para ser entregue para mim, ele já estava vendido, Sim. tá? Não aconselho a fazer isso, porque pode ser que dê problema, né? Uhum. Mas, como era de loja de procedência, como tinha garantia e tudo mais, dá pra gente arriscar um pouquinho, tá? Então foi bem rápido. Praticamente quando ela chegou, ela já tinha sido vendida. É isso aí. O Eduardo aqui, ele mandou mais uma pergunta, né? O mercado está oferecendo dinheiro até 200 mil ienes com juros de 3,5 ao ano. Será que compensa pegar para começar o negócio? É viável? O que Então, você acha? primeiro precisa ver. Porque assim, viável mas precisa ver se você é credenciado a pegar isso daí. Não é algo que se disponibiliza assim, né? Eu tenho o Mercado, né? Que é o cartão do Mercari. Eu peguei só para ganhar os pontos, né? Que eles me deram quase Sim. 10 mil ienes de ponto. Mas eu acho que, por exemplo, se você já faz Mercari, a vantagem de você declarar o Mercari é o quê? Que você consegue pegar 2 milhões no Banco do Governo a juros de 2% para pagar aí em 7, 8 anos, tá? Então, 7 para Dica, pagar em 7 nossa, anos. dica muito legal, professor. Mas aí é por negócio, né? Aí, tipo assim, Sim. não é que você vai pegar 2 milhões e você vai comprar um carro, comprar coisa para você. Não. É dinheiro para Uhum. você fazer capital de giro, para você movimentar o mercado, tá? Então, essa aqui não o mercado, movimentar o seu negócio, né? Então, vale a pena, assim, quem quer realmente empreender, vale a pena fazer as declarações, pegar os empréstimos, aproveitar o mecanismo que o Japão oferece para quem quer empreender, né? Já que ele está perguntando aqui se no curso dos investidores online que tem na plataforma, você já ensina tudo isso ou é só no curso presencial? Não, isso é só no curso presencial. No curso online ele é bem limitado, tá? Porque ele foi feito com propósito de renda extra. A proposta do presencial é ter como negócio, né? Ter como fonte de renda, por exemplo, quem faz arubaito, largar o arubaito para poder se dedicar só ao mercado, por exemplo. Esse é um outro conceito, tá? Porque no curso vai ter, no curso online, né? Tá falando dentro da plataforma dos investidores, tem só a parte básica, né? Inclusive, a gente vendia ele de forma online, mas como mudou o sistema, né? Como mudou o processo, como hoje ele é bem mais profissional, ele é bem mais assim voltado para negócio mesmo, a gente tá fazendo uma ou duas turmas por ano e a gente vai acompanhar
essa que era a surpresa, né? A gente vai estar acompanhando aí as Sim. pessoas que fizerem no seu progresso, tá? Então Eles seria aí vão ter um grupo separado, né, professor? Uma coisa mais isso, né? E o que todo mundo quer, né? profissional. Isso. Uhum, exato, porque o projeto Mercari ele cresceu de uma tal maneira que ele já está ficando pequeno dentro dos investidores, né, professor? Ele já está virando praticamente um projeto separado já. Isso, E, na verdade ele já o mercado como renda extra ele ainda se encaixa dentro dos investidores, por exemplo. Mas o sim, mercado como negócio negócio. ele já Uhum, parte para uma parte de empreendedorismo já, né? Então sim. já vai para um outro campo, né? Um outro Sim, patamar. isso aí. Isso. Bom, a Vanessa perguntou aqui, como funciona o cartão do Mercari? Crédito ou débito? Na verdade, eu preenchi o formulário e chegou, porém não sei como usar. Como é que funciona o mercado? Eu achei O muito mercado. engraçado. É um Mercado. mercado, né? Assim, é que tem que Mercado. dar uma pauta. Mercado. Mercado, É assim, ok. ele funciona de duas formas. Ele funciona como cartão de crédito normal e você também pode vincular ele no MeruPay, tá? Quando você vincula ele no MeruPay, é porque pra mim, não, assim, pra mim eu peguei porque eles estavam falando que iam dar 10 mil, né? 10 mil de ponto. Então por isso que eu peguei. Sim, Porque eu já tinha 300 mil que o Mercari me dava de crédito, né? Com um crédito rotativo para pagar com o MeruPay. Então, sim. só que o mercado, né, você consegue utilizar ele normal, como se fosse um cartão de crédito, tá? Então, você tem que cadastrar ele, porque ele acumula alguns pontos e tudo mais. Mas eu, assim, não vejo, assim, para usar ele como cartão de crédito, eu não vejo, assim, tanta vantagem, tá? Então, é mais isso, tá? Não, Ok. não tem tanta vantagem assim, não. Mas é interessante, que é branquinho. É bonitinho, né? É É bonitinho, bonitinho. mas é mais um só, né? Certo. Bom. Nossa, como passou rápido, professor. Rapidinho, né? Já deu 9 horas aqui. E antes de encerrar, o Diego ele pergunta, né? Quando que vocês virão para Ramamata? Caramba, a gente vai estar aí pertinho, vai estar do Pois é, lado. Toyohashi, semana que vem, que a gente vai Uhum. estar, e depois, previsão para Hamamatsu esse ano não teremos, mas o mais perto seria Toyohashi da semana que vem mesmo, Isso. Diego. É isso aí. Vanessa, também muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de todos. Batemos aí 50 pessoas na live. Legal, Olha, legal. bacana, né? Muito obrigada. Gente, olha, foi um prazer Então, enorme estar com mas aí ainda vocês. falta algumas coisas, né? Ah, sim, com certeza. Semana que vem estaremos fazendo Isso. aí o curso do básico ao avançado no dia 25, sábado, das 10 às 6 da tarde, em Lifeport, ali que fica bem, eu acho que é na 23, ali que dá acesso à Redondeza também, um lugar muito lindo, muito chique. Estaremos esperando por vocês lá, minha gente. Qualquer Isso, coisa. e só mais o bônus, né? Só mais um bônus para as pessoas que fizerem esse curso, né? A Sim. gente, além do Telegram para dúvidas, né? A gente tem a lista, né? A lista exclusiva, né? Ah, Ó, sim. qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm dentro do mercado? O que que é? É saber o que comprar, né? Então, olha que bacana, né? As pessoas que Uhum. participarem desse curso vão ter aí acesso de 6 meses a uma lista exclusiva, né? De produtos que eu vendo, que eu indico, que a professora Pri vai indicar, que são produtos que se vocês acharem nessas mesmas condições, nesses mesmos valores, vocês Sim. conseguem gerar aí a renda, né? Geralmente são 5 itens toda semana e costuma dar aí mais de 30 mil, entre 20 e 30 mil ienes de lucro todos os meses, né? Essa lista aí, desde que ela foi lançada, ela já está em mais de 700 mil ienes de lucro já, tá? Sim. Nossa, essa lista é famosíssima. Né? Então, Teve gente que participou do só para nosso pegar. primeiro curso. Não, a pessoa já tinha o curso, mas só que no segundo curso que a gente lançou a lista. Essa foi lá só por causa da Por lista. causa da E só lista. para obter os resultados. Tá? E é E o mais totalmente legal, verificável, e né? o mais legal dessa lista é o que? Não são, por exemplo, tem muitos itens que só eu consigo desconto, por exemplo. Mas nessa lista eu procuro priorizar itens que todo mundo que está começando consegue fazer. Então esse também é um diferencial, uma atenção que
a gente tem aí para as pessoas, tá? É só isso. É isso aí, cara. Obrigada, Carol. Obrigada, Obrigado, Carol. Alexandre. Obrigado, Olha, um Alexandrão. prazer. Prazer ter vocês aqui participando da live. O Silvio perguntou quem que vai estar domingo. Domingo vai ser fundos de investimento, né? Seria Isso, um outro domingos é curso que fundo a de gente vai estar investimento. fazendo. Sábado vai ser o Mercari, domingo os fundos de investimento. Estarei eu e o professor Hiroshi também lá em Toyohashi. Só isso então, Prim. Bora. É isso aí. Então, minha gente, muito obrigada. Agradeço. E conforme for, vamos planejar mais lives para estar fazendo. Uhum. Mês que vem também vai ter muita Maratona de novidade. lives. Então, mês que vem vai bombar, porque Hum. chegou a época. Eu não vou nem falar. Nem fala, faz Eu vou nem suspense. falar. Não vou nem Tá? falar. Gente, quem é aluno, aproveite aí o desconto de 50% para aluno, tá? E quem tiver oportunidade, façam, que vai ser bem interessante, tá? Quem não é aluno, por favor, entre em contato, né? E pra gente aí começar a fazer renda extra e quem sabe aí sair da fábrica, deixar de fazer arubaito, essas coisas aí só com renda de mercado, tá? Então, Fernando também, muito obrigada, Fernando. Então, obrigado, gente. Muito Boa obrigada, noite. gente. Boa noite a todos. E é isso aí, qualquer coisa, mandem mensagem, pode enviar mensagem através aqui da nossa página dos Investidores Online. Temos a nossa página também, investidoresonline.com. Vocês podem estar acessando e fazendo as inscrições. Lá tem todos os detalhes de todos os cursos. Isso. Se ela tiver fora do ar é porque tem muito tráfego, tá, gente? Mas Verdade, entre em contato, mandem mensagem aqui mesmo que a gente responde vocês, tá? Sim. Não tem problema nenhum, tá bom? A Vanessa tá perguntando. Também, né? Inscrição tem prazo ou pode ser feito uns dias antes? O prazo é até terça-feira também, gente. Isso. Terça-feira vamos encerrar as inscrições, porque são vagas totalmente limitadas e o espaço lá que a gente tem também não é muito. E é isso, vai ser um curso bem intensivo, porque a gente quer dar atenção a todas as pessoas realmente para estar fazendo e dar resultado, né, professor Hiroshi? E bem bacana. Vai ter dica de como anunciar, de como postar. Gente, o negócio é tão completo que eu não sei nada de japonês, não sei quando responder como o cara me pergunta. Então, tipo, a gente preparou vários materiais, vários conteúdos aí para ajudar vocês também nesse sentido, tá bom? Isso aí. Então, gente, espero ver vocês Hiroshi, professor Hiroshi, também muito obrigada pelo tempo. Nossa, você que é extremamente ocupado, multitarefas. Opa, vendeu coisa aqui do mercado. Opa, dinheiro já. Tem que fazer pacote. É isso aí, então. Tá bom. Bom fim de noite para todos aí. Boa então, noite gente, todos. até mais, boa noite. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.